Boa noite. Boa noite. O Datafolha divulga daqui a pouco a primeira pesquisa do segundo turno. Faltam 18 dias para saber quem vai ser o próximo presidente da República. Bolsonaro vai ficar mais uma semana fora da campanha de rua e dos debates. Com novo exame, médicos prevêem liberação na quinta-feira que vem e negam influência política. Haddad afirma que vai até a enfermaria para debater e critica a criancice na internet. Propaganda tira Lula da foto, muda o slogan e troca o vermelho pelas cores da bandeira. Paulo Scaff confirma apoio a Márcio França, que o derrotou no primeiro turno. Após o anúncio da aliança, João Dória declara que é o encontro da Lava Jato com a esquerda. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, é preso durante depoimento. Delação da Odebrecht aponta propinas de 12 milhões de reais durante eleições. Polícia Federal investiga o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Mang. Suspeita de lavagem de dinheiro envolve dezenas de milhões de reais em imóveis e carros de luxo. O Jornal da Gazeta está no ar. Os médicos vetaram a participação de Jair Bolsonaro em debates e atividades de rua até a semana que vem. Os médicos do Albert Einstein que cuidam de Bolsonaro estiveram hoje na casa do candidato no Rio. O presidenciável do PSL passou por uma nova avaliação. De acordo com o cirurgião Antônio Luiz Macedo, apesar de estar com anemia e ainda precisar recuperar massa muscular, o estado de saúde do candidato é considerado estável e fora de risco. Segundo o médico, Bolsonaro perdeu 15 quilos após o ataque no dia 6 do mês passado. Com o impedimento dos médicos de Jair Bolsonaro, o debate da TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Jovem Pan e o Twitter, que estava agendado para este domingo, fica adiado. Uma nova data será acertada com as assessorias dos candidatos. A equipe médica do presidenciável do PSL diz que a recuperação dele, no momento, exige um repouso relativo e que agora fará uma intensa recuperação nutricional de proteínas. Ele tem o desejo de participar realmente, mas no momento, perante essa avaliação que fizemos aqui, consideramos que não é o momento ideal ainda de ele voltar às atividades que tinha anteriormente. Na quinta-feira será reavaliado, então, por mim, pelo Dr. Macedo. Daí sim, se ele estiver em boas condições, será liberado daí para todo tipo de atividade, campanha, tudo que for necessário. O médico afirmou ainda que Bolsonaro deve passar por uma rápida cirurgia relacionada à retirada da colostomia, uma bolsa que foi acoplada ao seu corpo. De acordo com o cirurgião, esse procedimento poderá ser feito a partir de 12 de dezembro ou em janeiro do ano que vem. A equipe médica negou que a avaliação tenha como base intenções políticas. O pessoal até que chegou a conjecturar que eu estava dando laudos falsos, que ele estava muito doente, não estava, eu sempre dei laudos verdadeiros. Mas a gente toma cuidado com os clientes, entende? A gente não tem nada a ver com o aspecto político, nós temos que ver com o aspecto clínico. Enquanto não é liberado para participar de atos públicos, Bolsonaro faz campanhas nas redes sociais. Hoje ele falou sobre educação e ele criticou o ensino público no país. Você pega uma criança de 9 anos de idade e vai tomar a tabuada dela, 70% não sabe. Fica com ideologia de gênero. O aluno tem que ter uma análise crítica. Eu estive no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, lá a molecada lá que está na 4ª série do ensino fundamental, sabe muito mais quem está aqui terminando o ensino médio. Quer dizer, qual o futuro dessa garotada? Nenhum. E o Datafolha acaba de divulgar a primeira pesquisa eleitoral para o segundo turno da disputa presidencial. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 58% dos votos válidos. E o candidato Fernando Haddad, do PT, tem 42%. A distância entre os dois é de 16 pontos. A campanha de Fernando Haddad, do PT, tirou a foto de Lula do material e trocou o vermelho pelas cores da bandeira do Brasil. Hoje, o petista ironizou o adversário, afirmando que vai até a enfermaria para debater com ele. Haddad criticou ainda a criancice na internet devido às notícias mentirosas.
Fernando Haddad começou o dia num encontro com governadores do PSB, que já eram aliados no primeiro turno. Ontem, o partido deles declarou apoio ao petista, mas liberou o candidato à reeleição em São Paulo, Márcio França, que escolheu ficar neutro na disputa presidencial. Para uma aliança com o PDT, de olho nos 13 milhões de votos de Ciro Gomes, Haddad admite negociar pontos da proposta de reforma da Previdência, até incorporar a ideia de Ciro de um sistema de capitalização para aposentadorias acima do teto. Funcionaria como um investimento que o trabalhador recebe de acordo com o que render. Para Haddad, a reforma da Previdência precisa cortar privilégios de funcionários públicos. Nós pretendemos cortar os privilégios todos, né, que promovem um custo para o orçamento público muito elevado, numa situação em que nós não temos condição de desperdiçar um centavo. Hoje, o petista recebeu o apoio de 7 centrais sindicais, que temem a possibilidade da retirada de direitos dos trabalhadores. Haddad promete revogar a reforma trabalhista de Michel Temer se vencer a disputa. Numa entrevista a jornalistas estrangeiros, o ex-prefeito paulistano evitou adiantar nomes da equipe econômica, caso seja eleito, mas assegurou que não vai escolher banqueiro para ser ministro da Fazenda, porque, segundo o petista, não vai colocar raposa para cuidar de galinheiro. Sobre a notícia de que Jair Bolsonaro não vai comparecer aos debates marcados para esta e para a próxima semana, inclusive o da TV Gazeta, que seria no domingo, porque não teria sido liberado pelos médicos, Fernando Haddad disse que está disposto a ir até o adversário, em qualquer enfermaria, para debater com ele. Prometo, inclusive, moderar o tom, não sei. Ele falou que não quer se estressar, eu não vou estressar ele. Vou falar da forma mais calma possível. Vou falar docemente, não altero a voz, e nem olho para ele se ele ficar com muito receio. Eu faço o que ele quiser para ele falar o que ele pensa e debater o país. O Comitê Eleitoral de Haddad mudou a cor do material de campanha. Nos adesivos, o vermelho, marca do PT, foi substituído pelas cores da bandeira do Brasil. Nos cartazes, a cor também sumiu, assim como a foto do ex-presidente Lula, que aparecia ao lado do candidato e da vice. O candidato à reeleição ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, ganhou o apoio do MDBista Paulo Scaff, que terminou em terceiro lugar no primeiro turno. Ambos reforçaram as críticas ao candidato tucano, João Dória. Pela manhã, Márcio França deu entrevista a 2 rádios na capital paulista, uma delas a Jovem Pan. Depois seguiu para Suzano, na região metropolitana de São Paulo, onde visitou uma unidade do SESI. Ele foi recebido pelo empresário Paulo Scaff, que perdeu a vaga no segundo turno para a França por uma diferença de 89 mil votos. Scaff declarou oficialmente apoio ao governador, que tenta a reeleição pelo PSB. O candidato derrotado pelo MDB justificou que França se comprometeu em levar educação de qualidade para as escolas públicas de São Paulo. No âmbito nacional, o MDBista escolheu apoiar o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Já Márcio França voltou a dizer que não vai escolher nenhum dos candidatos à presidência da República, mas afirmou que não vai votar no PT. Por sua vez, a vice de França, a coronel da PM Eliane Nicolucci, postou um vídeo reforçando o voto em Bolsonaro. Desde o início ela falou, olha, a minha afinidade é com o Bolsonaro, eu sabia que ela tinha essa afinidade, e ela me pediu uma coisa apenas, que eu, quando eu a convidei, ela falou, você me garante que você não vai com o PT? Eu disse, olha, coronel, eu não vou com o PT, porque nós vamos com o Alckmin, era desde o início eu falei que iria pela lealdade com o governador Alckmin. Aqui em São Paulo, o principal aliado de Bolsonaro, Major Olímpio, eleito senador, disse que votará em França. O PSL decidiu ficar neutro no segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Márcio França disse que tem uma relação de confiança e amizade com Paulo Scaff e que o apoio do presidente da Fiesp será fundamental nesta etapa da campanha. Os dois não pouparam críticas ao candidato João Dória, do PSDB. França destacou que Dória traiu a confiança do eleitor ao renunciar à prefeitura. Nem ele acredita nas coisas que ele fala, né? Se ele acreditasse, ele teria ficado na prefeitura.
se ele acreditasse, ele teria cumprido o mandato dele, teria honrado com a palavra dele que ele deu para mim e para todos os paulistanos. Já Scaff afirmou que o ex-prefeito ganhou dinheiro com o PT e que ele não tem caráter, fazendo uma referência à fala do ex-governador Geraldo Alckmin a João Dória. Ontem, em reunião da Executiva Nacional do partido, o presidente do PSDB insinuou que o ex-prefeito era traidor, já que não teria participado da sua campanha à presidência. Se alguém tem dúvida em relação ao caráter do João Dória, é só perguntar para o Alckmin. Em evento na zona norte de São Paulo, o candidato João Dória criticou o apoio de Scaff a Márcio França e a decisão de neutralidade da Executiva Nacional do PSDB. Na única agenda pública desta quarta-feira, João Dória, do PSDB, visitou o Hospital Municipal da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, e prometeu ampliar programas de atendimento à saúde da mulher, como que leva carretas para a realização de exames de mamografia. O candidato criticou o apoio de Paulo Scaff a Márcio França e as falas dos dois em evento na Grande São Paulo. É o Lava Jato que agora encontra a esquerda. Aliás, muito adequado, porque a esquerda foi a que produziu o maior número de lava-jatos ao longo desses últimos anos e de maior número de condenações também, de petistas, inclusive o seu líder maior, Lula, que está preso. O Paulo Scaff já vestiu a camisa vermelha do Márcio França e já incorporou o discurso do Márcio França. É lamentável esse tipo de colocação, mas eu não vou fazer novos comentários. Apenas lamento que ele já tenha tão rapidamente tirado a sua condição de empresário e vestido a sua condição de ativista do PT e do PT genérico. Hoje, a posição de Dória de declarar apoio ao candidato Jair Bolsonaro do PSL na corrida presidencial foi endossada pelos diretórios estadual e municipal do PSDB de São Paulo em uma nota pública que foi assinada também pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Cauê Macris. Ontem, a Executiva Nacional do partido decidiu não apoiar nem Bolsonaro nem Fernando Haddad do PT, mas liberou os representantes dos estados e os filiados. Dória lamentou que a reunião interna tivesse sido gravada e o áudio vazado para a imprensa e voltou a criticar a legenda pela postura de neutralidade no plano nacional. Negou que pretende deixar o PSDB, disse que quer mudar o próprio partido. O ideal é que não tivesse ocorrido. Não se faz uma reunião fechada do partido gravando a reunião. Não é um gesto correto. Por isso é que nós temos que mudar, por isso é que nós temos que colocar o PSDB fora do muro. O PSDB precisa ser um partido sintonizado com a realidade do país, com a realidade dos mais pobres, dos mais humildes, com a realidade daqueles que não votaram no PSDB, com a realidade daqueles que votaram no Bolsonaro, e com a realidade daqueles que querem um país diferente. O Brasil hoje quer um líder, acima de tudo. Não quero um muro, não quero pessoas que não tenham posição, pessoas que não tenham opinião, pessoas que não tenham clareza. O meu PSDB, o PSDB que eu advogo, defendo, com tantos outros, sobretudo os mais jovens do PSDB, prefere ter líderes, prefere ter posições, prefere defender o Brasil, prefere apoiar Jair Bolsonaro. O economista Paulo Guedes, provável ministro da Fazenda de Bolsonaro, é investigado pelo Ministério Público Federal por fraude em fundos de pensão de estatais. Paulo Guedes é suspeito de crimes de gestão fraudulenta e temerária à frente de fundos de investimento que receberam R$1 bilhão entre 2009 e 2013, ligados a empresas públicas. Entre os fundos estão o Previ, do Banco do Brasil, o Petros, da Petrobras, Funcef, da Caixa Federal, Postales dos Correios e o BNDESPAR, braço do BNDES, que atua com investimento no mercado de capitais. A investigação é conduzida pela Força-Tarefa da Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão em todo o país. Os advogados do economista Paulo Guedes divulgaram nota na qual manifestam perplexidade diante da investigação para apurar as supostas fraudes em negócios com fundos de pensão patrocinados por estatais. O texto acusa ainda o Ministério Público Federal de agir com motivação eleitoral. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Na política, as boas intenções costumam diminuir à medida que se aproxima o dia da posse. No caso de Jair Bolsonaro, a promessa de moralização do Estado subiu no telhado antes mesmo da conclusão do processo eleitoral. Descobriu-se que o Ministério Público Federal inaugurou em 2 de outubro uma investigação contra Paulo Guedes, o guru econômico de Bolsonaro. Notícia da Folha informou que Paulo Guedes, nomeado antecipadamente para o cargo de ministro da Fazenda no hipotético governo Bolsonaro,
é suspeito de envolvimento em fraudes com recursos dos fundos de pensão de estatais como Petrobras, Correios e Banco do Brasil. Negócios estimados em R$1 bilhão, fechados entre 2009 e 2013. O caso envolve também prepostos do PT e do MDB, que dirigiam os fundos de pensão. Investigação não é condenação, mas os efeitos políticos da notícia são óbvios. Especialistas ensinam que um investidor não deve depositar todos os seus ovos num único cesto. Os ativos de Bolsonaro estão acomodados em 2 cestos. Na política, a retórica anticorrupção do candidato. Na economia, a suposta segurança técnica oferecida por Paulo Guedes. Ou seja, a apuração do Ministério Público atinge a alma do projeto de poder de Bolsonaro. Ou a campanha se explica, ou o combustível do posto Ipiranga do Capitão pode acabar antes da inauguração. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Sâmia Bonfim, vereadora do PSOL, eleita deputada federal com mais de 240 mil votos. Foi preso hoje pela Polícia Federal em Goiás o ex-governador do estado Marconi Perillo, do PSDB. Segundo os advogados do ex-governador, o tucano recebeu ordem de prisão enquanto prestava depoimento na Polícia Federal. Perillo, que concorreu a uma vaga para o Senado, mas não foi eleito, é investigado na Operação Cash Delivery. No mês passado, ele foi alvo de busca e apreensão. Na ocasião, o coordenador de campanha de Perillo e ex-tesoureiro de campanha foi preso. A investigação foi baseada em relatos de delatores da Odebrecht, que teriam revelado repasses de R$12 milhões a Perillo entre 2010 e 2014. O caso tramitava no Superior Tribunal de Justiça, mas foi enviado à Justiça Federal de Goiás em abril, depois de Perillo deixar o governo para se candidatar ao Senado. A defesa de Marconi Perillo disse ter ficado perplexa com o decreto de prisão e que não há absolutamente nenhum fato novo que justifique a ação. Diz ainda que o ex-governador optou por manter o depoimento no momento que foi informado da prisão, por ser o principal interessado no esclarecimento dos fatos. O ex-ministro Antônio Palocci, do PT, pediu a revogação da prisão preventiva dele pela Lava Jato depois da delação premiada que ele firmou com a Polícia Federal. No documento, Antônio Palocci incrimina os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, com quem trabalhou na coordenação das campanhas eleitorais e também no governo. Para justificar a saída dele da prisão, Palocci narrou o esquema de arrecadação de propinas feito por Lula no caso das construções de navios sondas para explorar petróleo na camada pré-sal. Para comprovar as informações e justificar a liberdade do ex-ministro petista, os advogados dele apresentaram supostos contratos ilícitos. Palocci está detido desde setembro de 2016. Em junho de 2017, ele foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A Polícia Federal lançou hoje a Operação Salvo Conduto. Foram expedidos 7 mandados de busca e apreensão para endereços ligados ao vice-presidente da Guiné Equatorial por suspeita de lavagem de dinheiro. No mês passado, a Receita Federal apreendeu com a comitiva dele cerca de R$21 milhões em dinheiro e bens. Piscina revestida em mármore, banheiro com vista panorâmica e decoração de luxo. Uma cobertura duplex de mais de 1.000 metros quadrados em um dos endereços mais caros de São Paulo, Jardins. Esse foi um dos alvos de busca e apreensão da Polícia Federal na Operação Salvo Conduto. Segundo as investigações, o imóvel está ligado ao vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, conhecido como Teodorim, que é suspeito de desviar recursos públicos do país de origem e lavar dinheiro com a compra de imóveis e outros bens. A Justiça Federal determinou ainda o bloqueio de 6 carros de Teodoro Obiang, entre eles uma Lamborghini, uma Maserati e um Porsche. Um deles avaliado em mais de R$2 milhões. Já a cobertura aqui dos Jardins, de R$70 milhões, está vazia depois que o condomínio vetou uma reforma que afetou andares de baixo. O duplex foi alugado para a Embaixada da Guiné Equatorial, mas a Justiça brasileira entendeu que o imóvel não é uma extensão da Embaixada e, portanto, não está protegido pela chamada inviolabilidade diplomática. A operação é um desdobramento de 2 inquéritos. Um de março deste ano, depois que foram encontrados indícios de ocultação de propriedade pela compra em 2008 do apartamento nos Jardins,
e outro aberto depois que Teodoro Obiang desembarcou com 2 malas com valor em dólares, equivalente a 6 milhões de reais, mais 55 mil reais em espécie e relógios de luxo avaliados em 3 milhões e meio de dólares, cerca de 15 milhões de reais, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no mês passado. A Receita Federal apreendeu o conteúdo milionário. A Embaixada da Guiné Equatorial explicou que o dinheiro seria usado em um tratamento médico de Teodoro e em uma missão diplomática em Singapura, que os relógios seriam de uso pessoal. Guiné Equatorial é um país com 780 mil habitantes, que fica no continente africano. Mais de 40% dos moradores vivem abaixo da linha da pobreza. Teodorinho é filho do ditador Teodoro Obiang, que está no poder há 39 anos e é o 8º presidente mais rico do mundo. Em 2017, a Justiça da França condenou o vice-presidente a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, abuso de confiança e corrupção. Ele também é investigado por autoridades de outros países da Europa e dos Estados Unidos. Agora, a Polícia Federal vai apresentar um pedido de cooperação internacional para descobrir se há relação entre os crimes praticados no exterior e a aquisição de bens no Brasil. Nós tentamos contato com a Embaixada da Guiné Equatorial por telefone e também por e-mail, mas por enquanto não tivemos retorno. Foi lançada hoje a Operação Ostentação, em que são investigadas fraudes bancárias que teriam desviado cerca de 400 milhões de reais. O dinheiro era usado para sustentar uma vida luxuosa dos envolvidos. A Polícia Civil, com o apoio do Núcleo de Investigações de Crimes Cibernéticos, investigava atividades dos golpistas há 6 meses. Os operadores usavam o sistema para capturar informações de correntistas pela internet e cartões de crédito e desviar para contas de laranjas. Só então transferiam o dinheiro para suas contas. 5 empresas foram criadas para movimentar o dinheiro, que pode chegar a 400 milhões de reais. Os escritórios de fachada usados para as fraudes ocupavam 600 metros quadrados de uma torre empresarial no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. O aluguel era de 200 mil reais por mês. No escritório foram apreendidos computadores usados nas transações. Na casa do principal suspeito de comandar a quadrilha, Pablo Henrique Borges, de 23 anos, foram encontrados carros de luxo, como Ferrari, Lamborghini, Audi, Porsche e Maserati, avaliados em mais de 20 milhões de reais. Também foram encontrados maços de notas de 100 reais, joias e réplicas de armas. Segundo as investigações, a fortuna movimentada pela quadrilha era usada em viagens pelo mundo e para alugar iates a diárias que chegavam a 40 mil reais. Outras 2 pessoas que agiam com Pablo também foram presas. Uma na Praia Grande e outra em Francisco Morato, na região metropolitana. Hoje foi lançada a primeira operação da Polícia Federal com rastreamento nas redes sociais para combater crimes eleitorais. As ações foram em 3 estados. O principal objetivo da Polícia Federal é apurar a suposta violação de sigilo do voto, incitação de crime contra os candidatos e porte ilegal de arma. A operação investiga vídeos que circulam na internet desde o último domingo, quando aconteceu a votação para primeiro turno. Em um deles, o eleitor aperta os botões da urna eletrônica com uma pistola. Uma arma de brinquedo foi apreendida hoje no Paraná, junto com o celular de Michael Santana Aníbal, que aparece em outras imagens. Em São Paulo e Sergipe, 2 pessoas foram intimadas por postarem mensagens ameaçando os candidatos à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Segundo a polícia, os envolvidos foram identificados por meio do monitoramento nas redes sociais. E agora vamos ao comentário com o Joseval Peixoto. Para quem não é extremista, vai ser difícil votar. O alerta do escritor Vargas Llosa, que eu já citei, de que o país teria que escolher entre a AIDS e câncer terminal, passou a ser uma verdade doída para grande parte dos brasileiros. De um lado, o direitista Jair Bolsonaro, truculento apologista da ditadura militar, e de outro, Fernando Haddad, preposto de um presidiário, escreve em artigo de fundo do jornal Estado de São Paulo. Do lado de Bolsonaro, acrescenta o jornal, mesmo mais bem informado eleitor terá dificuldade em saber quais suas propostas para tirar o país do iminente desastre fiscal. Porque nas poucas vezes em que foi questionado sobre o tema,
o ex-capitão gaguejou. Já as propostas lulopetistas são bem conhecidas de todos, pois foram essas ideias que mergulharam o país na mais profunda crise econômica, política e moral de todos os tempos. E a crise continua, e é profunda, amarga, invade todo o campo social e econômico do país. E essa guerra política vai atingir o parlamento, porque não vai acabar agora, no próximo dia 28. Qualquer que seja o eleito de outra parte, será difícil vencer a crise. Será difícil governar. E o que está ficando perigoso, mas muito perigoso, o atrito político que reina na cúpula está descendo para a rua, atingindo o povo e já está penetrando nos lares brasileiros, onde a dissensão entre pais, filhos e irmãos já começou. E, portanto, também será difícil viver. Boa noite, família brasileira. O PDT anunciou hoje que vai dar apoio crítico a Fernando Haddad, do PT, no segundo turno da eleição presidencial. A decisão foi divulgada pelo partido de Ciro Gomes depois de reunião da Executiva Nacional. O presidente do PDT, Carlos Lupe, afirmou que Ciro não subirá no palanque com Haddad e que esta é uma decisão institucional. O ex-diretor da Dersa, Pedro da Silva, foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pedro da Silva teria pedido propina de R$1 milhão para alterar o traçado do Rodoanel Norte. Em 2013, a empreiteira Pedreira de Guarulhos, do Grupo Camargo Correia, teria recebido uma notificação de desapropriação para o traçado do Rodoanel Norte. Diante do descontentamento da empresa, o ex-diretor da Dersa sugeriu que seria possível mudar o traçado, desde que fossem pagas 2 parcelas de R$500 mil. O pagamento foi feito por meio de um contrato falso, em que a Dersa simulou entender a situação da Camargo Correia e alterou a rota. Pedro da Silva foi preso em junho na Operação Pedra no Caminho, que investiga irregularidades nos lotes 1, 2 e 3 do Rodoanel. Ele foi solto em agosto. O empresário e 5 ex-fiscais da Prefeitura de São Paulo foram condenados hoje pela Justiça por participação na chamada máfia do ISS. O empreiteiro Carlos Augusto Rodrigues Lamelas, dono da construtora Lamelas, foi condenado a 5 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto. Ele pagou propina a fiscais da Secretaria da Fazenda da cidade com a intenção de evitar o pagamento de R$196 mil de um lançamento imobiliário de 2010. Os 5 fiscais que receberam os pagamentos ilícitos também foram condenados na ação. Um deles é Ronilson Bezerra Rodrigues, ex-subsecretário de Finanças da gestão Gilberto Kassab. Ele é apontado como chefe do esquema que desviou cerca de R$500 milhões dos cofres municipais. As irregularidades foram descobertas pela Controladoria Geral da Prefeitura de São Paulo durante a gestão de Fernando Haddad, do PT. Hoje aqui em São Paulo tivemos mais um dia muito abafado, com a máxima chegando aos 28 graus. Pois é, e também algumas pancadas de chuva e olha, amanhã elas devem ser mais frequentes. Quem mostra a previsão do tempo para a gente é a Mariana Armentano. O tempo fica bastante instável no centro-sul do Brasil, com chuvas frequentes e até volumosas em alguns momentos. Uma frente fria avança sobre a costa do sudeste e provoca chuvas e queda de temperatura, principalmente ao leste dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Pode chover forte também no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. E o tempo só fica firme mesmo, sem chuvas, nessas áreas em amarelo, o que inclui praticamente todo o nordeste do país. Vamos ver como ficam as temperaturas nessa quinta-feira? Em Cuiabá faz até 31 graus com chuvas a qualquer hora, assim como no Rio de Janeiro, mas por lá faz 29 graus à tarde. Em Curitiba o tempo fica bem fechado com temperaturas entre 13 e 18 graus apenas. E em Fortaleza, 33 graus com muito sol e nenhuma gota de chuva.
Já para São Paulo, tem muita chuva prevista para esta quinta-feira. O predomínio é de nuvens e chove a qualquer hora, até com forte intensidade, principalmente na faixa leste paulista, como a gente já comentou. Nas demais áreas, sol intercalado com períodos de chuva. A máxima chega aos 30 graus em Ribeirão Preto, em Franca e também em São José do Rio Preto. No litoral, não faz mais que 25 graus em Santos e que 26 em Caraguá. E depois do calorão de hoje aqui na capital, a temperatura cai amanhã, mas depois esquenta de novo, viu? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 18 e máxima amanhã à tarde só de 23 graus, com tempo bem fechado. E aí volta a esquentar. Na sexta já deve fazer até 26 graus por aqui. E no sábado, calorão previsto em torno dos 30 graus, mas ainda com chances de chuva, só que associadas ao calor. A filha do ex-ditador peruano Alberto Fujimori foi presa hoje sob acusação de lavagem de dinheiro. Keiko Fujimori foi presa depois de prestar depoimento ao Ministério Público sobre uma acusação de lavagem de dinheiro para sua campanha de 2011. Segundo a Justiça, a filha do ex-ditador peruano criou uma organização criminosa dentro de seu partido, o Força Popular, para obter poder político e, consequentemente, influência e interferência no poder legislativo e no judiciário. A prisão provisória de 10 dias foi ordenada para que ela não interfira nas investigações. Há indícios de que Keiko poderia fugir do Peru para escapar da prisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, concedeu o habeas corpus ao ex-governador do Rio, Antony Garotinho. A decisão foi tomada no dia 2, mas publicada só ontem. Assim, Garotinho não pôde ser preso, não pode ser preso também até que estejam esgotadas todas as possibilidades de recurso contra sua condenação em segunda instância na Justiça. Em setembro, Antony Garotinho foi condenado por corrupção por envolvimento em um esquema de jogos de azar. Apesar do entendimento da Suprema Corte de que um condenado em segunda instância pode ser preso, Lewandowski é contra e criticou, abre aspas, nossa Constituição não é uma mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contraria as forças políticas do momento, fecha aspas. O presidente Michel Temer, do MDB, disse que está aliviado porque os dois candidatos à presidência desistiram de formular uma nova Constituição para o país. Temer criticou a ideia durante a cerimônia de posse do novo presidente da Embrapa, no Palácio do Planalto. Em Brasília, o presidente Temer deu posse a Sebastião Barbosa, que passa a assumir a presidência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. O MDBista elogiou a escolha do novo dirigente e defendeu a importância do setor para o Brasil. Durante o evento, Temer também elogiou Fernando Haddad e Jair Bolsonaro por abandonarem a proposta de uma nova Constituinte. Graças a Deus, eu estou vendo que aqueles que se candidatam hoje abandonaram um pouco essa tese de uma nova Constituinte, mas, ao contrário, o que querem é exata e precisamente cumprir o texto constitucional, que deu certo. Temer argumentou em favor do documento. Toda vez que você tem uma ruptura, você tem instabilidade. A única coisa que dá estabilidade é o cumprimento rigoroso da norma jurídica, o cumprimento rigoroso do texto constitucional. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Bolsonaro foi vítima de atentado. 4 dias antes, no Acre, simulando atirar, disse: vamos fuzilar a petralhada. Salvador, domingo, Moa do Catende assassinado. 12 facadas pelas costas, porque numa discussão apoiava Haddad. O assassino, Paulo César, apoiador de Bolsonaro. Relato do jornalista Odilon Rios, Alagoas, domingo, aspas, correligionários de Bolsonaro arrancando santinhos das mãos de eleitores de Haddad. Universidade Federal do Paraná, terça-feira, estudante agredido com garrafadas na cabeça. Os 4 agressores gritavam, aqui é Bolsonaro. Porto Alegre, noticia a Rádio Guaíba. Com canivete, 3 homens teriam gravado suástica, símbolo nazista, da barriga de jovem com camiseta Ele Não. Vésperas da eleição, Petrópolis, Rio. Comício de Wilson Witzel, candidato a governador, que domingo arrebataria o primeiro lugar. No palanque, ao lado de Witzel, Daniel Silveira e Rodrigo Amorim, eleitos deputados pelo PSL. Amorim, ex-candidato a vice-prefeito do Rio, na chapa de Flávio, filho de Bolsonaro. Gravados em vídeo, já exposto nas redes, discursos e cenas chocantes. Amorim e Silveira quebram placa que homenageava Marielle Franco com o nome de rua. A plateia urra em apoio.
Marielle, vereadora assassinada há 210 dias. Witzel defendeu-se em nota. Não falei sobre a placa em meu discurso. Ontem, em vídeo, sem citar nome, Witzel ameaçou seu adversário Eduardo Paes. Saia do armário. Você e seu grupo estão colocando na internet. Injúria é crime. Se você mentir, vou te dar voz de prisão ao vivo no debate. Incontáveis relatos de violência física e verbal Brasil afora. Questionado sobre essa onda de violências, Bolsonaro respondeu: quem levou a facada fui eu. Não tenho controle sobre milhões de pessoas que me apoiam. É fato, ele foi a vítima. Mas o que Bolsonaro prega desde sempre está aí, solto, espalhando-se. Boa noite. O governo da Turquia divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram o jornalista saudita momentos antes de desaparecer há 8 dias. As imagens mostram Jamal Khashoggi, de 59 anos, entrando no prédio da Embaixada da Arábia Saudita em Istambul, no último dia 2. Algumas horas depois dele entrar no prédio, uma perua preta com placa diplomática deixa o local e chega a cruzar com a noiva de Khashoggi, de nacionalidade turca, que o esperava do lado de fora. Na perua estaria um grupo de homens que, segundo as investigações, seriam agentes mandados à Turquia pela ditadura saudita para assassinar Khashoggi. Imagens desses agentes foram gravadas por câmeras de hotéis e comércios perto do consulado. A equipe deixou o país naquela noite num jato privado. Autoridades turcas acreditam que Khashoggi, um duro crítico da monarquia ditatorial saudita, foi assassinado e esquartejado dentro do consulado, o que as autoridades sauditas negam. O presidente turco Recep Erdogan disse que o regime saudita precisa provar que o jornalista deixou o consulado com vida. A polarização política vivida pelo país nesse período eleitoral tem levado muitas pessoas a brigarem com familiares e amigos pelas redes sociais. E os conflitos têm chegado também aos consultórios psicológicos. Opiniões à parte, não dá para negar que o clima nos grupos de WhatsApp está agitado, né? Bem agitado. As pessoas estão exagerando muito, estão muito extremistas. Tanto de um lado como do outro, estão extremamente extremistas. Em muitos casos, os extremismos de opiniões da vida real também têm sido o tema dominante no mundo virtual. Essas mensagens foram enviadas à nossa produção. Tomara que seu candidato ganhe. Assim, ele soltará seu ídolo, o pai dos burros acéfalos, diz uma pessoa. A outra responde: vai ter gente morta, torturada e um cala-boca bem grande para quem quiser reivindicar algo. Em outro grupo, um participante diz que a gente já viu isso acontecer na história antes. Como eu disse, Hitler não colocou os campos de concentração logo no começo. Resolver tudo no diálogo e respeitar o voto do outro, o que deveria ser a base de uma democracia como a nossa, parece estar ficando cada vez mais raro. Isso sem falar nas notícias falsas que acabam sendo a fonte de informação de muita gente. E nesta guerra de palavras, a mais machucada pode ser a nossa própria saúde. E isso não é uma fake news. É o que diz esta psicóloga do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Ela conta que nas sessões de terapia tem notado um aumento de casos de pessoas se queixando de angústias relacionadas ao momento político. Os sentimentos são os mais diversos possíveis, né? O medo, o desamparo, o desconforto, a angústia, isso em graus diferentes, depende da experiência vivida por cada pessoa, né? Mas de qualquer forma é um sentimento que a gente vê o ataque aos sentimentos da própria identidade, da própria subjetividade de algumas pessoas, né? E isso as torna bastante vulnerável nesse momento, né? Na medida em que ela também não se reconhece e também se vê bastante afetada e atacada por essas agressões que às vezes são explícitas em redes sociais, em grupos de WhatsApp, né? A psicóloga diz que é possível não sair do grupo e manter os laços sociais, mesmo diante das divergências. Se isso te está trazendo muito sofrimento, recua. Se acolhe junto aos seus, debate com aquelas pessoas que você encontra alinhamento para se fortalecer e poder voltar a discutir com aqueles que são diferentes. Porque a gente vai discutir com os iguais e vai discutir com os diferentes.
Na Bolsa de São Paulo, as ações da Eletrobras despencaram 8,36% depois do candidato Jair Bolsonaro dizer ser contra a privatização no setor de geração de energia elétrica. As ações da Petrobras também tiveram forte queda de 2,87%. E puxada por essas duas ações estatais, Eletrobras e Petrobras, a Bovespa caiu 2,8%, no maior recuo diário desde 10 de agosto. O dólar comercial fechou em alta de 1,42%, cotado a R$ 3,76, após 3 quedas seguidas. Segundo os analistas, os resultados de hoje também foram influenciados pelas eleições. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Faltam pouco mais de 2 semanas para o segundo turno, mas o eleitor ainda está no escuro sobre as principais decisões econômicas que devem tomar os candidatos a presidente. Pior, a escuridão está aumentando. Ninguém sabe direito o que Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão fazer a respeito de assuntos essenciais para recuperar a economia e que afetam o dia a dia do cidadão. Por exemplo, estamos no escuro sobre previdência, impostos, salário mínimo, privatização, preços de combustíveis. Isso para ficar nos assuntos mais pop. Tem muito mais. Bolsonaro disse que rejeita a reforma da Previdência proposta por Michel Temer. Disse que vai atacar a Previdência dos marajás de servidores públicos que ganham muito. Esse é um problema, mas apenas parte dele. Desconversou sobre sua reforma. Haddad disse que vai fazer alguma reforma, mas não diz qual. Os dois disseram que quem ganha até 5 salários mínimos não deve pagar mais imposto de renda. Mas não dizem exatamente de onde vai sair o dinheiro para cobrir a diferença, o que é necessário, porque o governo está quebrado. Quem vai pagar mais imposto, enfim? No ano que vem, será preciso criar uma nova regra de reajuste para o salário mínimo. Assunto importantíssimo para trabalhadores, empresas e governo. A regra velha de reajuste pela inflação mais o crescimento da economia venceu. O reajuste do mínimo também reajusta o valor do piso dos benefícios da Previdência, que também está quebrada. O que eles vão fazer? No final do ano, acaba o subsídio para o preço do diesel, o desconto no preço bancado pelo governo. Por ano, é um gasto de pelo menos 19 bilhões. Juntando o desconto do imposto sobre o diesel, dá uns 27 bilhões. Esse é o valor de um ano de Bolsa Família, que dá de comer a mais de 50 milhões de pessoas. É mais dinheiro também que o governo deve gastar em obras no ano que vem. De onde vai sair esse fundo para cobrir esse buraco? E como vão ficar os reajustes de gasolina, gás e eletricidade, que têm crescido muito? A lista poderia continuar por muito tempo. Não há resposta para nada disso, apenas desconversa. A campanha está quase acabando e a gente não sabe o que vai ser do país, nem da gente. Cobre o seu candidato. Boa noite. Uma pesquisa divulgada hoje pela ANEFAC mostra que a taxa de juros média para a pessoa física caiu pela 7ª vez seguida, chegando ao menor patamar desde 2015. Mesmo assim, os juros cobrados chegam a 123% ao ano. Das 6 linhas de crédito que foram pesquisadas, todas tiveram queda entre agosto e setembro. O cheque especial continua sendo a modalidade com juros mais abusivos, com média de 11,82% ao mês. Em segundo lugar está o cartão de crédito, com 11,74% ao mês. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Sâmia Bonfim, vereadora do PSOL, eleita deputada federal. Até já. O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Começou o aniversário Casas Bahia. Todo dia, mais preço baixo pra você. É sua casa na maior festa e com muito desconto. J4 32 GB, só R$ 59,90 mensais. Smart TV 48, só R$ 129,90 mensais. Notebook positivo Intel Quad-Core, R$ 69,90 mensais. Tem oferta exclusiva do app. Caixa de som JBL, só R$ 57,99 mensais. Aniversário Casas Bahia. Festou na loja, no site e no aplicativo. Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida,
controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Agora com seguro total por R$ 899 à vista ou em 8 parcelas sem juros. O melhor preço do mercado. Nossa, sua pele tá ótima. Já sei. Tá apaixonada, né? Tô. Por 2. Por 2? Pelo creme, pelas cápsulas do novo Make-up Rejuvenescedor. O creme com nanotecnologia possui Q10 e efeito tensor. Já as cápsulas estimulam a produção de colágeno, ajudando na firmeza da pele. Novo Make-up Rejuvenescedor. Carinho em dobro pra sua pele. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Nós tivemos muita gente brilhando na seleção brasileira. E hoje nós temos a honra de recebê-los para premiá-los. Foram mais de 600 mil votos pela internet. E o vencedor é? Nossa. Vem pra cá, Neymar. Kaká. Emerson Leão. Marcos, do Palmeiras. Com vocês, o goleiro Cássio. Adenor, Leonardo, Baque, o Tite. Rogério Ceni. Mário Jorge Lobo Zagallo. Carlos Tevez. Adriano. Roberto Carlos, vem pra cá. Gabriel Jesus, do Palmeiras. Ronaldinho Gaúcho, o prêmio é seu. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as conquistas do PSOL em 2018. Entrevisto a vereadora do PSOL, Sâmia Bonfim, eleita deputada federal, com 249.887 votos. A vereadora Sâmia Bonfim tem 29 anos, é feminista e ativista com destaque na luta pelos direitos humanos. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada. Vereadora Sâmia, 249.887 votos, está entre os deputados mais votados da Câmara Federal, o 8º lugar, e você acaba de me contar que é a 16ª mais votada no Brasil. Um feito e tanto. E tudo isso numa campanha de um partido pequeno, com poucos recursos e também pouco tempo, né, em campanha em TV. Como é que conquistou tanto voto? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos que nos assistem na Gazeta. Agradeço demais a possibilidade de estar aqui. Acredito que a nossa conquista foi fruto, primeiro, de muito trabalho como vereadora na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo. Eu cheguei na Câmara com 12.500 votos. E quando eu cheguei lá, havia um olhar de estranhamento. Nossa, mas tão jovem, eu entrei com 26 anos, feminista, oriunda de movimentos sociais. Existia muito preconceito, inclusive, com a minha atuação e a minha capacidade política. Mas eu acho que a população do estado de São Paulo pôde observar o nosso trabalho, muito comprometido com os direitos das mulheres, dos trabalhadores, abrindo as portas da Câmara para a população acompanhar e ocupar aquele espaço. Nunca me envolvi com nenhum dos esquemas que são comumente conhecidos, sempre estive ao lado da população e acho que foi possível que o nosso trabalho fosse reconhecido. Mas também tem a ver com uma dinâmica de campanha que a gente criou. Muitos voluntários pegavam os nossos materiais, divulgavam para os seus familiares, vizinhos, colegas de trabalho. A gente criou um movimento, uma rede que fez campanha e eu fiquei muito feliz e gratificada com esse trabalho, porque mostra que
as pessoas foram convencidas a também conseguirem me eleger. Não foi um processo individual de um grupo, mas extrapolou o nosso controle e foi possível conseguir essa quantidade expressiva de votos. Bom, sem dúvida a sua experiência na Câmara traz assim um treinamento para o que vai enfrentar na Câmara Federal. E temos uma situação muito peculiar nessa eleição, com uma grande renovação lá na Câmara. Certamente você já estudou sobre os 243 novos deputados que estarão lá compondo os 503 da Câmara Federal. E na sua avaliação, a Câmara que mudou, uma mudança significativa, 47,3%. Mudou para melhor ou você acha que vai ser a mesmice? Mudou bastante a configuração, principalmente os partidos do centrão ou da direita tradicional brasileira perderam muito espaço para o PSL, acho que tem a ver com o fenômeno Bolsonaro, né? Ele conseguiu muitas cadeiras, deputados federais, inclusive aqui por São Paulo, mas no campo da esquerda também teve renovação e mudança, né? O PSOL tinha um grande desafio esse ano, que era conseguir superar a cláusula de barreira. Para isso era necessário eleger 9 deputados federais, nós conseguimos superar a cláusula. Então, para a gente é muito importante porque a nossa bancada está mais fortalecida, temos mais possibilidade de vocalizar os nossos temas, mas de maneira geral a composição da Câmara é muito complicada, é muito conservadora, muito ligada inclusive ao nome do Jair Bolsonaro, com uma agenda muito recessiva do ponto de vista dos direitos sociais, do ajuste econômico sobre a população e sem dúvida o papel da bancada do PSOL vai ser ainda mais determinante do que já foi no último período. E felizmente esse ano o PSOL conseguiu renovar com muitas mulheres jovens que eram vereadoras nas suas cidades e que trazem consigo a experiência desses novos movimentos de políticos que vêm surgindo no país. Então, teremos muito trabalho e espero que a gente consiga fazer um bom trabalho e representar quem nos elegeu. Quando você fala teremos muito trabalho, queremos fazer um bom trabalho, você impunha uma bandeira? Você tem uma missão lá na Câmara Federal? Eu acredito que eu tenho algumas delas. A primeira é a luta feminista. Eu sou conhecida por participar de mobilizações de rua dos direitos das mulheres, criação de coletivos feministas. Como vereadora, eu tenho muitos projetos de lei relacionados ao tema da luta contra a violência contra as mulheres e eu pretendo ampliar esse debate a nível nacional. Mas, para além disso, eu tenho um compromisso também com a revogação de algumas medidas que foram propostas pelo governo Temer. Então, a defesa dos direitos trabalhistas que foram enterrados com a reforma trabalhista que foi feita, a ameaça de reforma da Previdência, a gente pretende, assim como fez aqui na cidade de São Paulo, estar ao lado dos trabalhadores para tentar barrar esse projeto. A revisão, na verdade, a reforma do ensino médio, que também foi aprovada, ela é muito ruim, ela é contra, na verdade, o direito dos estudantes, dos professores. Então, ainda que eu seja feminista, tem uma série de temas com os quais eu me comprometo do próximo período. Muito compromisso, muito trabalho. Bom, você já manifestou o seu apoio ao candidato do PT, Fernando Haddad, agora no segundo turno. Isso não surpreendeu ninguém. A expectativa era essa mesma. Mas eu quero saber, para o governo do estado de São Paulo, quem você apoia? Márcio França ou João Dória? Olha, eu jamais apoiaria o prefeito João Dória. Inclusive, na Câmara de Vereadores, eu fiz uma fortíssima oposição ao seu governo, denunciando uma série de medidas e projetos de desmonte dos serviços públicos da cidade, como, por exemplo, a própria reforma da Previdência. Nós estamos ainda discutindo no PSOL a nossa posição no segundo turno, mas me preocupa muito, inclusive, esse alinhamento do João Dória com o Jair Bolsonaro. Então, agora, o nosso objetivo é nenhum voto em Dória, é a nossa principal disposição. O Márcio França, ele ainda não sinalizou muito claramente a respeito de qual é a sua posição com relação ao Bolsonaro. Eu acho que se ele colocar à disposição de enfrentar essa onda de conservadorismo, de violência, de intolerância, de ataque aos direitos humanos, sem dúvida nós estaremos junto com ele para derrotar o representante do Bolsonaro aqui, que é o Dória. Bom, a minha última pergunta. Você deixou muito claro do seu empenho na questão feminista. Você já pensou como deverá agir para levar adiante projetos de interesse feminino numa Câmara majoritariamente masculina e conservadora?
Olha, eu acredito que a luta feminista, ela não diz respeito somente à defesa de propostas de alguns projetos, mas diz respeito a uma postura na política, de não abaixar a cabeça, de levar adiante seus princípios, sem medo de enfrentar cara feia ou sem medo de parecer minoria. Inclusive, as mulheres brasileiras estão mostrando que são capazes de grandes feitos. No último dia 29, éramos 500 mil de mulheres nas ruas dizendo ele não, justamente por reconhecer que o Jair Bolsonaro é um candidato que representa a volta da ditadura, representa a apologia à tortura, à intolerância, à violência nas ruas. Então, é com esse espírito e com essa combatividade e coragem que eu pretendo chegar ao Congresso Nacional. Ainda que nós sejamos minoria lá dentro, nós temos muita força social e precisamos nos unir para enfrentar os dias que estão por vir. Sâmia, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito boa sorte. Obrigada para todas nós. Boa noite. Obrigada. Gamberini. O furacão Michael atingiu hoje a costa da Flórida com ventos de até 250 km por hora. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos anunciou que o potencial desse furacão de categoria 5 é catastrófico. São previstos ventos fortes, chuvas intensas e ondas gigantes. O centro ainda prevê que o Michael atravesse o sudeste do continente americano até voltar a sair para o Oceano Atlântico, já rebaixado a um ciclone pós-tropical na sexta. Cerca de 500 mil pessoas devem deixar suas casas e outras 3.700.000 estão sob alerta, aguardando a previsão de movimentação do fenômeno. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. O Datafolha divulga a primeira pesquisa do segundo turno da corrida presidencial. Bolsonaro, do PSL, tem 58% dos votos válidos. Haddad, do PT, tem 42%. Bolsonaro vai ficar mais uma semana fora da campanha de rua e dos debates. Com o novo exame, médicos prevêem a liberação na quinta-feira, que vem e negam influência política. Haddad afirma que vai até a enfermaria para debater e critica a criancice na internet. A propaganda tira Lula da foto, muda o slogan e troca o vermelho pelas cores da bandeira. Paulo Scaff confirma apoio a Márcio França, que o derrotou no primeiro turno. Após o anúncio da aliança, João Dória declara que o encontro da Lava Jato com a esquerda. Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, é preso durante depoimento. Delação da Odebrecht aponta propinas de 12 milhões de reais durante eleições. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Fique com o romantismo de Dois é Par no palco do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.